Seguirão os que crerem. 2 pontos. Se impuserdes as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Eu tinha muita dor de cabeça e eu senti um negócio quente. Agora, com esse derramar das águas, eu já estou curada. Eu sou filha do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Vim para derramar, agradecendo a Deus pela cura e fui à cirurgia. Graças a Deus, nem radioterapia foi preciso fazer. Eu digo para você, caro amigo, caro irmão na fé, o mover de Deus vai tocar a tua vida. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, a mais um encontro Derramar das Águas. Eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês para este que vai ser um evento que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Amém? Como é que está a sua expectativa nesse dia? Glória a Deus! Creia que você vai receber o melhor do Senhor hoje. Amém? E antes de nós começarmos, eu gostaria de convidar vocês a seguir as nossas redes sociais e todas as nossas plataformas que vão estar aparecendo agora aí no vídeo, para que vocês fiquem por dentro e não percam nenhum detalhe do que o Senhor vai fazer neste final de semana. Amém? Agora, vamos dar início a esse evento que, no mover do Espírito Santo, amém, o Senhor vai falar contigo. Fique atento à palavra que o Senhor vai falar ao teu coração e seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Tão lindo esse nome é, incomparável Ele é. Tão lindo esse nome é, teu nome, Jesus.
nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder, há poder no nome de Jesus. Há poder, há poder, há poder no nome de Jesus. Há poder, há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Venceu a morte, o véu se rasgou, o nosso pecado Ele apagou. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitou. Tudo Ele é poderoso, esse nome é teu nome, Jesus. Poderoso, 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 poderoso pra fazer infinitamente mais, infinitamente mais, infinitamente mais do que pensamos, infinitamente mais do que pensamos. Poderoso pra fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Ele é poderoso pra fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Ele é poderoso pra fazer infinitamente mais, infinitamente mais do que tudo que pedimos, tudo que pensamos. Ele é poderoso, Ele é poderoso. Deus de milagres, Deus de recomeços, Deus de recomeços. Um Deus que faz tudo novo de novo, tudo novo de novo, tudo novo de novo. Deus de recomeços, um Deus de recomeços que te abraça, que te abraça, que te abraça. Um Deus de recomeços que faz tudo novo de novo, tudo novo de novo. Infinitamente mais, infinitamente mais, infinitamente mais, infinitamente mais, infinitamente mais.
nossa adoração suba a Ti, Senhor. Dia e noite, noite e dia. Só Tu és digno. Só Tu és digno. Só Tu és digno. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Olá, graça e paz para todos os que nos assistem ao início, à abertura desse 9º encontro Derramar. É um privilégio podermos trazer essa mensagem e podermos entrar nos vossos lares e podermos transmitir aquilo que tão profundamente a palavra de Deus tem feito reflexo em nós para nós podermos falar. Esta noite, nesta mensagem de abertura, nós intitulamos um termo geral, definimos um tema geral, unidos, avivados e triunfantes, tá? Mas eu quero trazer para vocês um subitem.
eu gostaria de trazer para vocês nessa mensagem de abertura o quanto o Espírito Santo está desinstalando cada cristão aqui na face da terra para ampliar a sua visão de reino dos céus, que nós somos como corpo, representantes desse reino, embaixadores, conforme a Bíblia diz, aqui do reino de Deus aqui na terra. E o subtítulo então é pensarmos globalmente, mas agirmos localmente. Por isso a razão de nós termos aqui dois belíssimos quadros ilustrativos que logo em seguida eu passarei a vos explicar. Ok? Avancemos então para entender duas coisas fundamentais. Em primeiro lugar, eu lembro bem que o ano passado, aproximadamente nesta hora, mais ou menos nessa época do ano, nós estávamos realizando pela primeira vez o nosso 8º encontro Derramar online, o nosso primeiro encontro Derramar online. E estava se iniciando, eu falei, o ano passado, eu comecei a reunião trazendo esses 3 pontos principais. Primeiro, que estávamos iniciando uma era da humanidade em que consideramos que tempos caóticos estão dando o seu início no fim do fim desses dias, se nós, à luz da palavra de Deus, entendemos, que realmente somos uma geração do fim, antes do retorno do Senhor Jesus para vir buscar a sua igreja. O segundo ponto é que a sociedade, eu falei, estava se afastando e continua se afastando rapidamente de um comportamento moral, ético e de fé cristã, cada vez mais se agarrando rapidamente para serem dirigidos por pensamentos enganosos que estão operando livremente em alguns aspectos que não eram tão evidentes até agora, como por exemplo, as mídias atuais, as redes sociais estão dirigindo pensamentos que nem sempre são os pensamentos verdadeiros, para não dizer quase sempre, por último, uma propaganda totalmente enganosa em muitos aspectos, não podemos generalizar como um todo, e onde nós podemos ver, pelo conhecimento e o advento da internet, os sistemas de governo no mundo e o ensino de cada nação cada vez mais se distanciando dos verdadeiros princípios de Deus. Assim sendo, uma das coisas que eu enfatizei nessa primeira mensagem do ano passado foi que o engano continua numa progressão muito forte. E ela está numa progressão muito forte, tão forte que as pessoas estão andando inseguras quanto a seguirem princípios éticos, morais e verdadeiros e a avançarem e a serem tendenciosos a acompanhar e seguir fatos não tão verdadeiros, portanto, entre parênteses, mentiras camufladas e levando essas questões que são mentiras camufladas, passando a serem aceitas como verdades imutáveis. Infelizmente, esse é o pensamento atual que nós estamos tendo de muita questão que ocorre no nosso cotidiano ao nosso redor. O mundo cristão, por sua vez, está sendo pressionado a aceitar e viver uma sã doutrina que é, entre aspas, culturalmente aceitável, ao invés de seguir e ficar firme numa doutrina verdadeira junto com a imutável palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas o Senhor Jesus, amados,
nos disse e nos disse através das próprias suas palavras, quando há quase 2000 anos atrás, em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele falava essas palavras para os seus discípulos. E quando ele direcionou essas palavras para Pedro, ele disse: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora eu quero trazer a atenção de vocês, com esta rápida introdução, a nós podermos gravar realmente nas nossas mentes, e isso é como mensagem introdutória, que nós possamos entender que nunca o engano prevalecerá as verdades que o ser humano precisa de proclamar e levar adiante como princípios verdadeiros e imutáveis, um para com o outro, em cada uma das sociedades em que o próprio ser humano vive. Segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1, o apóstolo Paulo dizia assim para ele: sabe, porém, isto, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Recentemente eu olhei uma versão interpretativa de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, de um professor da Bíblia, que ele foi ao original grego e ele reconstruiu estas frases quase palavra por palavra do que representa a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler para vocês. Vocês precisam saber enfaticamente e categoricamente, com uma certeza inquestionável, que no fim definitivo dos dias, quando o tempo tiver velejado até o último porto e estivermos no fim da jornada, este último período se dará em meio a tempos incontroláveis, imprevisíveis, perniciosos, traiçoeiros, ameaçadores, que serão emocionalmente difíceis de suportar. E por todos esses motivos, a Igreja do Senhor, que é o seu corpo aqui na terra, que somos todos nós, os cristãos genuinamente convictos, que têm aceito o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, portanto a Igreja do Senhor, devem permanecer em vigília. Por quê? Porque à luz das Escrituras estamos na quarta vigília, e a quarta vigília é a última vigília, onde a Igreja do Senhor, espera Jesus retornar para buscar a sua igreja, portanto a sua noiva, como a Bíblia assim determina. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Concorde comigo em oração rapidamente, antes de nós seguirmos para este pensamento da mensagem de hoje. Pai, no nome de Jesus, consagramos a Ti, Senhor, aquilo que nós vamos falar agora, e que cada pessoa possa ficar atenta e verdadeiramente sintonizada mentalmente e espiritualmente às palavras que nós vamos falar, à luz da Tua palavra, com esta animação de quadros, Senhor, e com tudo aquilo que nós, por palavras e por gestos, desejamos transferir nesta gravação para as pessoas poderem absorver de Ti, Senhor, o melhor que Tu tens para as nossas vidas nos dias de hoje. Obrigado, Senhor, porque maior és Tu que estás em nós do que aquele que está no mundo, assim diz a Tua palavra, que não é de Ti, Senhor. Sabemos que é o diabo e os seus anjos, Pai. Obrigado, Senhor, porque desejamos neste momento, já que vivemos nesta era, ser
o sal da terra e a luz do mundo, e sermos os verdadeiros preservadores das verdades do teu reino, para chegarem a todas as pessoas, assim como a nós tem chegado com tanta graciosidade e com tanto amor. Assim te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Façamos a seguinte pergunta: como Deus vê estes dias? Vamos lá. Como é que Deus vê estes dias? Entramos agora num aspecto de pensarmos globalmente e agirmos localmente. Vamos então pensar localmente e perceber como é que Deus está enxergando de Deus para cá os dias atuais em que nós vivemos na Terra. Em 2001, anos mais ou menos, aproximadamente, Deus dá uma visão geral, global, simultânea a dois homens de Deus na mesma noite. Um deles era o Dr. Bill Bright, fundador da Campus Crusade for Christ, ou seja, a Cruzada Estudantil Mundial, que muitos conhecem, e Loren Cunningham, o fundador da Jocum, Jovem com uma Missão. E os dois homens, em lugares diferentes, recebem a mesma visão de Deus, que está representado aqui nestes dois quadros. Uma visão com 7 montanhas e o seu respectivo significado. A visão dessa revelação de Deus veio tão real para eles, que quando eles sentaram à mesa um tempo depois, coincidentemente num mesmo hotel, devido a uma conferência em conjunto que eles iam fazer, eles começaram a contar um para o outro a mesma revelação de Deus e perceberam que os dois tinham recebido a mesma revelação. E qual era a revelação? A revelação era a visão de 7 grandes reinos de influência na sociedade que moldam o mundo. Portanto, moldam as nações e a maneira como cada nação vive e pensa a respeito das suas questões do dia a dia. Como montanhas de influência, essas 7 esferas devem ser influenciadas por pessoas orientadas pelo reino de Deus. Para quê? Para que a transformação na sociedade aconteça. Ok? Nas sociedades possa acontecer. Então, essas 7 montanhas de influência, vamos então agora ver assim mais de perto este primeiro quadro. Nós temos aqui uma sequência de 7 montanhas e a primeira montanha aqui representa o lar, a família. A segunda montanha representa a igreja. A terceira montanha representa a influência como uma montanha da educação. A quarta montanha, a mídia, tanto a eletrônica como a impressa. Inclui também os meios de televisão e forma de comunicação, internet, etc. A quinta montanha, o governo e política. A sétima, a quinta, a sexta e a sétima. A quinta é governo e política, a sexta, artes e entretenimento, e por último, a sétima, comércio, a sua tecnologia, os negócios e o mundo financeiro. Ok, o que isso representa? É óbvio que Deus quer que a nossa geração valorize a sua chamada em Cristo, ensinando-nos a influenciar a nossa sociedade com a cultura do reino dos céus, porque a cultura do reino dos céus é a cultura de Cristo, para que a sua transformação aqui na terra possa ser total e completa. Nós precisamos de ver aqui assim nesta animação, nesta pintura, que esta montanha maior representa Deus na sua soberania, orientando as suas nações aqui na terra, ou seja, orientando todos aqueles que estão debaixo de uma influência
totalmente cristã e debaixo de um temor a Deus incontestável, ok? Então tem todo um contexto espiritual e cristão genuíno por detrás disso, ok? Louvado seja o nome do Senhor. Agora observem o seguinte: Deus pretende o cumprimento da sua palavra ser de forma absoluta. Se Ele deu aquelas revelações específicas a esses dois homens de Deus nos dias atuais, ok? Então, com certeza, isso é algo que se vai cumprir, porque tudo o que Deus fala através de homens precisa ser confirmado com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz claramente em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15: os reinos deste mundo se tornarão os reinos do seu Senhor, o que confere com isto que em forma de revelação, através de um sonho, veio a esses dois homens. E agora eu faço a pergunta para quem nos está assistindo: você crê em visões? Você crê exatamente nisso? Se você crê, diga amém, porque esta linguagem que eu vou usar a partir de agora é uma linguagem que tanto se aplica para quem conhece a Cristo há bem pouco tempo, para quem tanto quanto aqueles que já são mais profundos na fé de Deus. Nas devidas proporções, não quero ferir suscetibilidades de ninguém, nem induzir ninguém a querer e a procurar entender mais além daquilo que consegue compreender, mas que Deus vos dê uma verdadeira compreensão e sabedoria para entender a maneira como nós vamos explicar as coisas nesse próximo quadro, ok? O ingrediente vital a ser usado aqui é a sabedoria que Deus nos dá. Nós a recebemos se pedirmos com fé. Tiago capítulo 3, versículo 17. Pois ela é cheia de integridade, de criatividade e de excelência. E então, ao receber esse tipo de sabedoria, que só vem de Deus, esse tipo de sabedoria, ela vai permitir que o reino de Deus seja manifesto com honra nas nações. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar agora uma aproximada visualização a esses dois quadros que estão aqui à minha atrás, ok? Atrás de mim. Quadro número 1, que é este quadro que nós estamos vendo aqui embaixo, que registra estas 7 montanhas, com a montanha maior significando a influência de Deus, ok? Eu quero que vocês prestem atenção. Mateus 28, 19 diz assim: ide, portanto, essa foi a última comissão do Senhor, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso foi aproximadamente 2000 anos atrás. Então essa grande comissão precisa de ser entendida, que o mundo naquele tempo não estava necessariamente desenvolvido e nesta sequência de esferas de cada nação, ok? Nessas 7 características, mas ele tinha as mesmas esferas de influência coligadas, aonde a maior influência eram os princípios de Deus sobre as nações quando Jesus veio à Terra. Então, a montanha maior influenciando a mente das nações, ok? Com os princípios do reino. Nós temos que a montanha da igreja representa a luz do mundo. É como uma montanha, a esfera de influência da montanha da igreja, ok? A montanha da família representa na realidade o corpo de Cristo na terra.
A montanha da educação representava e representa até hoje o passar de um conhecimento geral, cultural, domínio de valores de Deus e domínio dos valores das coisas aqui da terra. Depois nós temos a montanha do governo e da política, ok? Nessa montanha do governo e da política é uma esfera de governabilidade dos homens aqui na terra. Depois nós temos a mídia, a montanha que representa a esfera de influência, mídia eletrônica e impressa, na realidade a divulgação para o mundo e para as nações do que representa o reino dos céus, ok? Assim, isso estava sendo explicado para aqueles dois homens, tá? Depois nós temos artes, entretenimento, aonde essa montanha de artes e entretenimento, na realidade, tem também coligado o esporte, ou seja, representando a vida social que cada nação também precisa de ter como parte do seu dia a dia. E por último, a montanha do comércio, onde nós temos a ciência, a tecnologia, por que não dizer o mundo dos negócios, por que não dizer também, subentendendo-se, o mundo financeiro, ok, de cada nação, ou seja, o trânsito das finanças como meio de controle das nações de cada país, as esferas de influência nas sociedades de cada nação é o conjunto de todas essas montanhas, amém? Então vamos entender que nessa esfera de influência nós temos duas montanhas importantíssimas, a montanha da igreja, o que nós vamos chamar esfera de influência da igreja como uma montanha, e a montanha do lar, da família, a montanha da casa, lar, família, que é também uma montanha muito importante. Agora eu gostaria de chamar vossa atenção, se vocês conseguem me estar acompanhando adequadamente, para o quadro que está acima este quadro aqui assim. E aqui no topo nós vemos hoje, nos dias atuais, e essa foi a segunda parte da revelação dada àqueles dois homens, de como o mundo está se comportando hoje. É aqui onde eu vou me ater com mais alguns detalhes, e aonde eu gostaria que cada um de vocês pudesse analisar de perto e poder ver realmente onde é que você se enxerga nesse contexto atual como representante, talvez, e fator influenciador aonde você reside, aonde você vive, na nação brasileira. Nação brasileira, uma das nações do mundo. Amém? Vamos lá. Então, urgentemente, nós precisamos de pensar globalmente, estão me acompanhando? Mas agir localmente. Pensar globalmente e agir localmente. Ok, vocês já vão entender melhor porque que eu uso bastante essa frase. A primeira igreja, há 2000 anos atrás, de Atos dos Apóstolos, ela teve o seu início ao se formar, levando o evangelho do reino a todas as nações. Mateus 24:14 diz: e este evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Então, na realidade, a primeira igreja iniciou uma ação geográfica pelo globo terrestre. Era uma ação evangelística geográfica, ok? Então, ao dizer isso, ela tinha geograficamente uma influência na medida que os primeiros apóstolos, os primeiros cristãos disseminavam as verdades do reino de Deus para as nações gentias, até termos chegados aos dias de hoje. O quadro atual, a igreja dos nossos dias, que nós estamos vendo aqui assim, nos dias de hoje, deve influenciar
cada esfera de influência, portanto, deve influenciar o lar, família, a montanha da educação, a montanha da mídia, artes e entretenimento, governo e política, comércio, negócios e finanças, de uma maneira específica, por que não dizer de uma maneira estratégica? E podemos ver que este quadro atual, não sei se vocês podem observar, nós temos o início da preparação da divisão de um muro aqui, separando duas montanhas, então entre a igreja e a família, e um outro separando as duas últimas montanhas, que é o governo e política, e comércio, ciência, tecnologia, finanças e negócios, ok? E isso quer dizer o seguinte, que a igreja, vamos então aqui para a primeira divisão, aqui a igreja está começando a ter uma influência para se separar, se não é que em muitos lugares, graças a Deus ainda vivemos num país democrático, mas nós temos em muitos lugares onde a igreja já está totalmente separada da segunda montanha, que é o lar e família. Ou seja, a esfera de influência da igreja já não influencia lar e família, e lar e família já não são influenciados pela igreja, por assim dizer. As montanhas de influência, portanto, educação, mídia, artes e entretenimento, e a própria família, 1, 2, 3, 4, e artes e entretenimento, estas 4 montanhas estão praticamente ficando isoladas do fator igreja, ok? Está vendo um murinho começando a separar? Eu já vou explicar isso melhor. Das duas últimas montanhas, que é o governo, comércio, ciência e finanças. A montanha do governo e do comércio está, na realidade, começando a ter influência nas demais esferas de ação de cada nação. Isso é representado aqui, neste desenho, por esta montanha em marrom, que está querendo se sobrepor à soberania da montanha de Deus sobre as nações. Ou seja, essas duas últimas montanhas estão crescendo a tal ponto, ok, que nós podemos ver que elas praticamente estão querendo ser soberanas sobre todas as esferas da humanidade em cada nação, as esferas da sociedade em cada nação. E a influência do mundo, vamos chamar assim, é representada então por esta montanha marrom, que está necessariamente querendo obscurecer a montanha maior, que é a influência de Deus. Portanto, é a influência natural e satânica que a Bíblia nos diz que está querendo influenciar as esferas, querendo influenciar todas as esferas das outras montanhas, porque as esferas do governo, política, e as esferas do comércio e financeira estão unindo forças para que elas possam ser soberanas e, vamos dizer assim, eu não diria manipuladoras, mas praticamente ter uma ascendência sobre as demais esferas. Vamos lá, vou tentar ser um pouquinho mais objetivo para explicar alguns aspectos interessantes que é imprescindível nós entendermos, que nós precisamos de ter quando a gente fala acerca desse assunto, ok? Vamos lá. Um primeiro ponto é nós entendermos que esta montanha principal que nós temos ali da igreja está com limitada influência em relação às demais montanhas. O segundo ponto é que nas nações, ou ela está se tornando, ou algumas delas já estão sendo bastante influentes, as montanhas
aquelas duas finais lá da ponte, governo, política, comércio e finanças, juntas estão influenciando as outras demais montanhas, indiretamente e algumas diretamente, neutralizando as esferas de influência que cada montanha em si contém de ação sobre uma nação. Ok? O terceiro aspecto fundamental é que nessas montanhas que estão entre essas duas divisões que estão sendo cada vez mais levantadas, nós temos família, educação, mídia, artes e entretenimento, onde a mídia está sendo o veículo, o agente para que essas esferas de governo e finanças sejam as montanhas que vão controlar as demais influências da nação, portanto, das outras esferas de influência, das outras montanhas, ok? E o quarto ponto é que nós precisamos entender que, novamente, a Bíblia nos diz que nós precisamos de meditar claramente, pensar a respeito dessas verdades fundamentais dos dias de hoje e com atenção atender para o que a Bíblia nos diz, e eu vou citar apenas mais um versículo bíblico, talvez um ou dois, ok? E este aqui está quando o apóstolo Paulo fala para os coríntios, na segunda carta aos coríntios, e ele no capítulo 10, versículo 2, 12 a 16, fala sobre essa questão, 2 Coríntios 10, 12 a 16, ok? Então, a palavra do Senhor diz claramente que devemos respeitar o limite de esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até nós. Eu vou ler para vocês o versículo 12, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas a eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, ok? Então, amados, ainda não é tarde demais para a igreja influenciar estas outras esferas de influência, mesmo que duas grandes montanhas de influência, governo, comércio e finanças, estejam querendo praticamente neutralizar as ações das outras esferas, das outras montanhas, portanto, das outras áreas de influência, ok? Louvado seja o nome do Senhor. Ainda não é tarde demais para a igreja influenciar as outras esferas de influência. Não é por força. Nós precisamos de sair desse, vamos falar dessa palavra chamada dominianismo. Vamos sair desse dominianismo. A Bíblia Sagrada já nos fala acerca desse final, no desfecho de tudo isso. Por quê? Porque em Mateus capítulo 25, versículo 32, o próprio Senhor Jesus disse, olha o que ele disse no versículo 31 aos seus discípulos: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e de todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. No versículo 32 diz assim: e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos ou dos bodes, conforme a tradução, as ovelhas. Versículo 33 diz assim: porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Assim, podemos entender claramente que o julgamento final desse desfecho todo será pelo nosso amado Deus, pelo nosso amado Rei Jesus, por nações. Ou seja, não é um julgamento apenas individual de pessoa por pessoa, e sim as pessoas de cada nação, porque é o que o versículo diz, será um julgamento por nação. Então precisamos entender que as nações
cabrito, vamos chamar assim. Existem nações cabrito e haverão nações ovelha ou nações cordeiro, como queiramos chamar. Então, as nações cabrito, no tempo que se está dito profeticamente para frente, ok? E isso possivelmente não será assim tão distante, que é o tempo do anticristo reinar sobre a terra. As nações cabrito perseguirão as nações ovelha. Mas o novo modelo evangelístico é, então, não é mais uma ação da Igreja do Senhor na terra, como nós vimos nesse primeiro quadro, tá? de geográfica apenas. É uma ação aonde nós temos sistematicamente que penetrar cada esfera de cada montanha e influenciá-las pela direção do Espírito Santo de Deus com o Evangelho da graça. É assim que a Bíblia diz que é para fazer. Amém, meus amados? Então, recapitulando rapidamente, o novo modelo evangelístico é entrarmos em cada esfera de influência, portanto, em cada uma destas montanhas, ok? Com um evangelho sistemático para levar as pessoas a se converterem a Cristo, influenciando por fatias, ou seja, por montanha de influência, e não apenas só uma influência geográfica do Evangelho chegar a todo mundo. Na realidade, se alguém perguntar, esse primeiro quadro é o quê? É como deveria ser. E o segundo quadro, o que nós podemos dizer do segundo quadro? O segundo quadro representa como está sendo a trajetória atual e a realidade das esferas de influência que estão moldando as nações neste exato momento. E era essa a revelação que Deus estava dando àqueles dois homens, e que isso há 20 anos atrás foi uma revelação para muita igreja. Eu não sei o quanto é que isso é conversado ou então analisado dessa forma aqui no Brasil. Com certeza que eu não sou o primeiro, mas o Espírito Santo tem instalado no meu coração um senso de urgência para nós, Igreja do Senhor local, ficarmos alerta de que temos ainda mais coisas para realizar do que a gente já vem realizando. Por isso precisamos do Espírito Santo, por isso precisamos dos dons, por isso precisamos de orar pelas pessoas para que sinais, prodígios e maravilhas possam impactar como testemunho a influência do Reino de Deus na esfera de qualquer sociedade em que a gente possa estar firmado e representado. Então vamos aos passos primários, práticos, que eu recomendo para a Igreja do Senhor fazer de agora em diante. Ok, vamos lá. O primeiro deles é o seguinte, é nós entendermos, olhem bem o que está escrito ali, esse quadro, avivamento. Ok, o que é na realidade um avivamento? Um avivamento é um despertar do Espírito, é um mover do Espírito nas pessoas, em grupos, em igrejas, em cidades e em nações. Então, tem muito mais acerca do avivamento, mas façamos a pergunta-chave. O avivamento já chegou na face da terra. Há um grande avivamento começando a ser notório em muitos lugares na vida, ok? Em muitos lugares na vida das pessoas em cada nação. O avivamento sempre começa com uma influência na base das montanhas. Ele começa de baixo para cima, porque é um a um, é grupos, é pequenos grupos, que grandes grupos vão sendo influenciados pelo despertar do que é o sobrenatural de Deus sobre a vida dessas pessoas. Agora observem o seguinte, existe uma coisa, estão vendo lá no topo da montanha, neste segundo quadro, a palavra reformas. Ok, o que são reformas? As reformas se dão no topo das montanhas. O exemplo disso, por quê? Porque reformas
pressupõe uma autonomia e uma autoridade para incrementar leis e princípios e valores de cima para baixo para influenciar toda uma sociedade na sua esfera de ação, ok? Então, podemos olhar algum histórico de reformas, por exemplo, a reforma de Martinho Lutero, aquela reforma protestante na Alemanha, ok? Martinho Lutero viveu mais ou menos nos anos 1517 a 1546, mais ou menos, e algures nesse tempo, nos anos 1500, ele simplesmente agarrou em 95 teses e colocou elas na porta da igreja, porque a igreja que ele representava uma fatia de grande autoridade ali naquele país, e ele colocou aquelas teses de que o justo viverá pela fé, e a igreja do Senhor precisava de ser soberana com os princípios de Deus em cada lar e em cada família que vivesse ali, e isso promoveu uma reforma de cima para baixo, e pessoas influentes começaram a fazer as devidas mudanças. Na França e na Suíça, João Calvino, mais ou menos anos 1540 a 1564, deu-se o que se chama, quem estuda a história da igreja sabe, a reforma protestante, e essa reforma protestante teve uma característica bem diferente. Deu-se uma reforma de princípios financeiros e bancários naquele tempo que jamais tinha se falado, e esse homem de Deus teve a coragem de agregar e reunir pessoas influentes daquela época e pela primeira vez criar e mudar um sistema bancário aonde por igualdade todas as pessoas podiam ter acesso a um ganho remunerador que permitisse elas viverem com equidade, com umbridade e com integridade. Assim começou todo esse processo antes de chegar aos nossos dias de hoje. Então eu estou só trazendo isso como influência para nós entendermos como explicação que quando um avivamento se começa a dar para o despertar dos princípios de Deus em cima nas principais esferas de autoridade para incrementar grandes mudanças, que é o aspecto das reformas, tem que acontecer também simultaneamente. Então, um avivamento vai promover uma ação de baixo para cima. As reformas vão promover uma ação de cima para baixo, porque é o aspecto da autoridade. E automaticamente, quando nós vemos que o avivamento intensifica e as reformas começam a acontecer, no meio o que nós temos? Nós temos um despertamento. Começa a se dar um grande despertamento, e todos nós, e as pessoas, e os grandes ministros da palavra, as pessoas mais de linguagem profética, os historiadores, os professores teológicos, todos estão alertando, que estão estudando as Escrituras, e está chegando até nós que nós estamos na iminência do maior e terceiro e último grande despertamento sobre a face da terra, do Espírito Santo vir a toda a carne e a todas as pessoas em todas as nações. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, eu queria trazer para vocês, então, algumas perguntas finais, porque cada um de nós começa a querer fazer perguntas. Isto não é uma aula de ensino, eu vou depois abrir isso para poder esmiuçar um pouquinho e trazer para vocês um pouco mais de tudo isso que eu acabo de falar. Mas façamos as perguntas finais. Por que, por exemplo, Facebook, Microsoft e Apple, que todos nós conhecemos, são empresas tão influentes hoje em dia no mundo inteiro e conseguem ter a influência do mundo inteiro através da informática? Por que os cristãos ainda não sonharam ter essa influência, esse tipo de influência na sua nação? A resposta é simples. O corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor na terra, hoje sabe quem é, hoje sabe quem é em Cristo Jesus e o que temos nele, mas
carecemos muitas vezes de nos lembrar e acrescentar que hoje somos o fruto desses homens de gerações obedientes de alguns séculos atrás e que devemos continuar, portanto, nesse mesmo esforço e não apenas nos preservando nos nossos círculos de igreja como sendo sal da terra e não sendo, por assim dizer, também a luz do mundo. Sal preserva, luz representa que vai irradiar alguma luminosidade aonde há escuridão. Se você entende o contexto que eu quero chegar, eu estou querendo dizer apenas que, se é para sermos luz do mundo, é para resplandecer as boas novas do reino dos céus a quem não as conhece. Ok? Hoje, louvado seja Deus, os ingredientes do avivamento sem reformas não vão, se mantivermos em entender o que é apenas conceitualmente um ingrediente de avivamento, sem agilizar e promover as devidas reformas, nós não vamos ter o despertamento que as nações no mundo precisam de ter para a soberania das reformas, dos princípios de Deus sobre as nações em todas essas montanhas de influência. Ok? Louvado seja o nome do Senhor. E as soluções não estão nos frutos dos avivamentos passados. As soluções, por exemplo, alguém lembra, muita gente sabe disso, o avivamento de Azusa Street em Los Angeles, em 1906, ele perdurou até 1915. O avivamento da cidade de Pensacola, a igreja de Brownsville, 1995, na costa dos Estados Unidos, aqui do lado do Atlântico. O avivamento de Toronto, no Canadá, que já vai durando mais do que 20 anos, 1994 a 2014. E o que isso nos diz? Nos diz o seguinte, que esses avivamentos passados têm trazido ingredientes que Deus quer que a gente aprimore para o grande despertamento que está iminente sobre a face da terra. Nós precisamos equipar pessoas tementes a Deus para poderem começar a subir e ensiná-las a subir ao topo de cada uma dessas montanhas. Caso contrário, esta montanha marrom, que representa o palco do anticristo, vai começar através das montanhas dos governos nas nações, junto com as finanças e com os comércios, a dominar as demais esferas de ação. Podemos detalhar isso, irmãos, como um desafio para a igreja hoje, sim ou não? Sim ou não? Claro que podemos. A resposta é: instituições das esferas, e as instituições destas esferas precisam de ser transformadas pelas mentes renovadas do corpo de Cristo, da igreja. Se você olhar o Vale dos Ossos Secos, e nós não vamos ter tempo de ver o que o profeta Ezequiel no Antigo Testamento recebeu acerca daqueles ossos secos em Ezequiel 37, versículos 4 a 11, e como Deus diz para aquele homem falar para aqueles ossos, para eles voltarem a ter vida. A igreja deve estar unida nos diferentes grupos de tendências que a igreja do Senhor hoje quer estar. Por exemplo, um primeiro grupo, o foco extremamente importante das coisas espirituais e crescer espiritualmente, mas as demais coisas serem relegadas para segundo plano. E um outro segundo grupo com um foco nas coisas mais naturais, mais no social, mas ambos os grupos tementes a Deus. Ok? E seguindo a sã doutrina de Cristo. Agora, nós precisamos entender o seguinte: façamos a pergunta, qual dos dois é mais importante para influenciarmos estas esferas
de influência na nossa sociedade? Bem simples, a resposta é um misto dos dois. Os dois grupos são importantes. Eles precisam de estar em unidade e unanimidade para sermos verdadeiramente unidos, avivados e triunfantes e coparticipantes do grande despertamento que nós hoje, nos dias de hoje, estamos começando a ser testemunhas oculares. Amém? Eu vou parar por aí para não me super entusiasmar. Louvado seja o nome do Senhor. Este assunto é maravilhoso, mas o tempo requer que a gente dê uma certa pausa. Eu gostaria de perguntar a vocês agora que, para todos os que nos assistem e quem está aqui também nos assistindo, você deseja realmente ser um vencedor nestes tempos difíceis do fim, sim ou não? Eu pressuponho que a resposta é sim. Então, se a resposta é sim, eu tomo a liberdade de fazer uma oração com vocês específica, e se você concordar comigo, você receberá o melhor de Deus. Estamos prontos? Põe a mão no seu coração e concorde comigo e diga assim, enquanto eu falo em voz alta, pausadamente: Senhor amado Jesus Cristo de Nazaré, amado Deus, em nome de Jesus, como um cristão dos tempos do fim, eu preciso estar cheio de fé e não de medo. Ajuda-me, Senhor, a encher o coração com a Tua palavra, a me firmar nas Tuas promessas, a seguir a direção do Espírito Santo e a exercitar a minha fé mais do que nunca. Sei que o medo confundiu meu pensamento no passado, mas ele não terá lugar na minha vida de hoje em diante. Agora, Senhor, eu libero a minha fé e espero confiantemente ser um participante da última e maior colheita de almas para o reino de Deus que já existiu. Espírito Santo querido, ajuda-me a estar à altura dessa ocasião enquanto eu me torno um instrumento que Tu possas usar nesses últimos dias. Faço esta oração, Deus Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você concordou e falou com fé no seu coração, o melhor de Deus virá à sua vida. Louvado seja o Senhor. Vamos então dar uma parada por aqui. Essa é apenas a abertura desse nosso nono encontro e é muito importante. Não esqueça, dedique tempo amanhã, de manhã, de tarde e de noite, para assistir ao segundo dia com o impacto do romper da cura e testemunhos marcantes de vida com palavras dadas por excelência por amigos nossos que nós temos convidado para estar conosco nesse segundo dia. E no terceiro dia deremos pela manhã, no domingo, o encerramento e com a Santa Ceia, e que isso possa ser verdadeiramente um divisor de águas para você ser um guerreiro de Deus, para você ser não apenas o cristão amor, mas o cristão guerreiro, ou quem sabe o cristão amor, o cristão guerreiro e o cristão estadista, aquele que é estrategista para planejar a influência nestas esferas, na área de influência onde você até inclusive pode estar trabalhando e influenciando a sociedade à sua volta. Nos vemos lá e que o melhor de Deus venha à sua vida. Amém e amém. Até mais. Glória a Deus, que palavra poderosa, amados. Queridos, você recebeu do Senhor? Eu creio que sim. Amém? E esse é apenas o início do que vai ser um final de semana inesquecível na sua vida. Todos os dias nesse final de semana, entre com essa expectativa no teu coração. Amém? Que eu tenho certeza que você vai receber sua cura, você vai receber a sua liberdade, aquilo que você vem pedindo para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Não esqueça, queridos, de seguir as nossas plataformas para você ficar por dentro da nossa programação. Amém? Que Deus os abençoe e até amanhã, no próximo culto, o Derramar das Águas.